Pode sentar. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Tutu. Se assentando, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 89. Salmo 89, versículo 1 e 2. No meio da sua Bíblia, livro de Salmos, o capítulo 89. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui a primeira vez, são muito bem-vindos no nosso meio. Você que também já é da casa, é sempre bem-vindo. Sábado à noite é um tempo especial para nós, tempo em que nós, como grupo de jovens, nos reunimos para um culto mais jovem, para adorar a Deus juntos. E hoje é um culto especial, porque esse culto é o último culto nosso do ano. E nós temos um tempo aqui especial com vocês. Salmo 89, versículo 1 e 2. Esse salmo é muito especial para mim. Esse salmo foi o que a Aline e eu escolhemos para que destacasse o convite do nosso casamento. Porque esse salmo, ele é bem marcante nas nossas vidas pelo seu ensinamento. Salmo 89, versículo 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. O livro dos Salmos é uma compilação, um ajuntamento de vários poemas, ora músicas, ora poesias, ora um desabafo, ora uma oração. É uma compilação de vários manuscritos em que o povo de Deus no Antigo Testamento, a nação de Israel, ao longo da sua trajetória, relatou a Deus. Os salmos são cânticos, músicas, poemas, em que ao longo da trajetória do povo com Deus, diante de guerras, diante de momentos felizes, momentos tristes, o povo então relatava aquilo que Deus havia feito, estava fazendo e que haveria de fazer na vida daquela nação, daquelas pessoas. O livro dos Salmos tem o propósito de olhar para a história e enxergar Deus na história. O Salmo 89 não é diferente disso. A poesia do Salmo 89, muito mais de que uma rima hebraica cheia de versos bonitos e bem escolhidos, significa uma profissão de fé para pessoas que estavam passando por problemas, para pessoas que estavam passando por tribulações muito sérias. Uma vez que a nação de Israel estava experimentando uma invasão de povos vizinhos dentro da sua terra, e mais do que uma invasão, um domínio de povos vizinhos sobre tudo aquilo que Deus havia prometido à nação de Israel. O Salmo 89 é uma declaração de que, independente de como a história tem agido ou tem acontecido em relação ao povo de Deus, o povo reconhece que Deus está com eles, e de que Deus tem um plano, de que Deus tem uma promessa. É bem verdade que enquanto o povo de Israel passava por um tempo difícil, eles se lembravam de que no passado, Deus havia feito uma aliança com eles. E por isso, por causa da aliança que Deus havia feito com eles, eles tinham motivos de sobra para dizer: eu cantarei do amor do Senhor com a minha boca. Independente do que tenho passado no meu trajeto de vida, nesse ano, na minha história, o Senhor é digno de que eu o exalte com a minha boca, porque o Senhor firmou em céus e terra a sua promessa para conosco,
a promessa de que Ele seria o nosso Deus e cuidaria de nós. O Salmo 89 é um salmo retrospectivo. O Salmo 89 é um salmo que olha para trás, enxerga a atuação de Deus na história e o reconhece como soberano Criador e soberano Deus. O Salmo 89 é um salmo que olha para Deus e o exalta em todas as coisas e o enxerga em todas as coisas. Esse culto, nós chamamos de um culto retrô. A palavra retrospectiva, ela é a divisão de duas palavras. A palavra retro e a palavra specchio. Retro significa para trás. Specchio, em latim, significa olhar. A ideia de um culto retrospectivo é a ideia de alguém que olha para trás. A exemplo do Salmo 89, o nosso desafio é olhar para trás, olhar para o ano de 2015 e reconhecer ou enxergar a boa mão de Deus em tudo aquilo que fizemos como grupo de jovens. Sim, Deus é bom e nós queremos dizer isso nessa noite. Nós queremos, enquanto fazemos essa retrospectiva em forma de pregação, dizer para quem puder ouvir, de que nós cantaremos do amor do Senhor e anunciaremos a sua fidelidade sempre que pudermos, e que as nossas gerações futuras conheçam o amor de Deus, aquilo que Ele fez em nosso meio e em nossa vida. Esse ano foi um ano muito especial, e como de costume, já em alguns anos, a gente sempre começa o mês de janeiro com uma série de mensagens chamada O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis. O mês de janeiro é um mês mais light, um mês de férias, um mês em que nós separamos o estudo bíblico voltado para o relacionamento a dois e as implicações da palavra de Deus sobre isso. O namoro e o noivado que Deus sempre quis tem um nome proposital, porque a ideia é pensarmos o relacionamento, uma vez que estamos nessa fase, pensarmos sobre uma perspectiva de quem Deus é e do que Ele nos ensina sobre a vida a dois. O namoro e o noivado não é o que eu sempre quis, mas sim o que Deus sempre quis. E a ideia é nos submetermos a Ele enquanto grupo de jovens, enquanto cristãos, enquanto cidadãos que precisam exercer as suas responsabilidades. O desafio do namoro e noivado que Deus sempre quis é entender que Deus é Deus sobre todas as coisas da minha vida, e inclusive do meu namoro, do meu projeto casamento. É bem verdade que enquanto a gente caminha em relação a um casamento, um namoro, ainda que cristãos, é possível não vivenciarmos aquilo que é a vontade de Deus. Ainda que cristãos, ou seja, pessoas que se renderam a Jesus, é possível levar um namoro que não agrada a Deus, e perceber que Deus é algo só confessional e não vivido na sua e na minha vida. O namoro e o noivado que Deus sempre quis esse ano foi muito marcante na vida da Mirelle e do Peu, e nós queremos compartilhar um pouquinho sobre o que aconteceu na vida desse casal. Por isso nós temos um vídeo aí para passar para vocês, e eu peço que você preste muita atenção. Fala galera, meu nome é Alan, vulgo Peu. Estou aqui para dar um pouco do nosso testemunho, de tudo que a gente passou nesse ano de 2015. Tudo começou bem no nosso ano, parecia que tudo estava bonitinho, estava tudo certo para o casamento, os preparativos. Só que quando o Renato começou a pregar em janeiro desse ano sobre o namoro e noivado que Deus sempre quis, eu comecei a refletir sobre como estava o nosso relacionamento, como a gente estava vivendo assim, e tinha muitos pontos que me deixavam chateada, que me deixavam magoada, algumas atitudes que a gente tinha que não glorificava a Deus. Então eu percebi que a gente tinha que tomar alguma atitude. A gente não estava bem, a gente não buscava Deus sozinhos juntos. Estava bem difícil a questão
da santidade, a gente lutava muito com isso. Eu comecei a pedir conselhos, eu comecei a orar e eu senti um incômodo muito grande no meu coração, então eu conversei com o Peu e a gente desatou o noivado, a gente acabou com o noivado enquanto a gente não se acertasse com Deus. Só que o incômodo era tão grande que passou uma semana, eu terminei todo o relacionamento. Foi um momento muito difícil pra gente, a gente se gostava bastante, só que também estava bem confuso a forma com que a gente estava vivendo esse relacionamento. Então o melhor era que a gente se afastasse realmente. Eu não entendi o porquê aquilo estava acontecendo, mas é incrível porque em nenhum momento eu contestei a Deus, eu não perguntava para Ele, pô, Senhor, por que disso tudo? Eu só tentava entender, buscava assim a sabedoria nele e queria confiar, sabendo que aquilo era pra gente melhorar. Parecia uma cena de cinema, assim, a gente se abraçou, chorando, eu deixando aquela pessoa que eu amo tanto, assim, e tendo que ir embora e não poder mais voltar para vê-la, não sabia quando, e nem sabia se voltaria um dia. Só que a gente foi buscando conselhos dos nossos amigos, dos nossos pastores, e a gente estava descansando em Deus naquele momento. Foi um momento de reflexão de como a gente estava agradando a Deus. Foi um momento da gente se aproximar de Deus, porque a gente estava colocando o nosso relacionamento, o nosso namoro, o nosso noivado como prioridade na nossa vida, deixando a vida com Deus de lado. Mesmo servindo na igreja, estando à frente em alguns ministérios, a gente estava vivendo de aparência. Eu comecei a ver o que de fato estava ruim no relacionamento, que eu tinha que melhorar. E o engraçado é que eu não sentia a raiva da Mi, e eu não sentia nenhum ódio assim, mas eu via que eu que tinha que melhorar também de fato. Tinha que mudar muitas coisas, particular com Deus. Com o término eu aprendi que a gente tem que, independente da situação, a gente tem que confiar na soberania de Deus. A gente pode não entender o porquê, a gente pode não entender a forma com que acontece, mas eu tenho certeza que Deus tinha um propósito para aquela tribulação. Mesmo se fosse pra gente voltar ou não, a gente aprendeu muito com esse acontecimento. Quando eu estava mais tranquilo assim, a gente teve uma conversa no acampamento, a Mi veio me procurar para ver como que a gente estava, já fazia várias semanas assim. E a gente conversou um pouco ali, mas não era nada definitivo. Na verdade foi mais uma conversa de amigos assim. Foi uma semana muito difícil assim, depois do acampamento, fiquei muito triste, fiquei pensativa, mas eu colocava a situação na mão de Deus. Aquilo tudo começou a voltar de novo na minha cabeça, todo aquele relacionamento que a gente teve começou a vir à tona. Algumas pessoas começaram a perceber isso e quis nos ajudar, assim. Aí o que eu disse como gostaria de conversar comigo. A gente conversou, a gente falou de várias coisas, foi bem gostosa a conversa. Eu falei bastante pra ele que eu tava sentindo, o que eu tinha aprendido naquele mês e meio, assim, sem ele do meu lado. O quanto eu me aproximei de Deus, ele também, as prioridades dele eu vi que tinham mudado, eu vi que ele realmente, ele reconheceu o quanto a gente errou, assim, o quanto a gente pecou. E aí a gente conversou bastante, aí a gente orou, e aí foi quando a gente voltou, que a gente decidiu que não tem como a gente ficar sozinhos. O que a gente sente um pelo outro vem de Deus mesmo. E aí a gente voltou ao nosso namoro. Foi bem legal. A gente ficou muito feliz. E eu acho que a graça de Deus, assim, foi a resposta para tudo. Porque pela graça de Deus a gente pôde aprender com essa provação. A gente conseguiu, mesmo nessa situação, a gente estava sempre no mesmo ambiente, sempre servindo a Deus. E tudo que a gente vem passando, e aí a gente noivou novamente, a gente começou os planos do casamento, e totalmente diferente do que tinha acontecido. Hoje os nossos planos têm acontecido para a glória de Deus e tem dado mais certo. E mudou tudo e a gente está bem hoje. Eu dou glória a Deus que Ele de fato deu esse break no relacionamento, porque se a gente tivesse levado isso para o casamento ia ser bem pior.
o namoro e o noivado que Deus sempre quis, é um namoro submisso a Ele, é um noivado submisso a Ele pro casamento. Eu acho que tem que ser a busca de todo casal, assim, que busca um relacionamento saudável, um relacionamento que glorifique a E Deus. um noivado e um namoro também para a glória de Deus não é fácil. Isso que a gente passou um com o outro não é fácil. Você, acho que, mais para mim, assim, como homem, a mulher ter terminado o relacionamento e para mim tava tudo bem, acho que não é fácil, mas é possível. É possível você se humilhar, você olhar para Cristo, você olhar para o que Ele quer para o casal, o futuro. Não olhar para o momento, falar por que aconteceu isso. Olhar para o futuro. Se de fato a gente tivesse voltado, era o que Deus queria. E a gente voltou, é o que Deus também queria. Obediência. Obediência significa submeter os meus caminhos a uma autoridade superior, ou àquela autoridade que eu reconheço como maior do que eu, ou como aquela que é certa. O namoro e noivado que Deus sempre quis, ele tem esse propósito: submeter-se a Deus, ainda que isso custe o que eu entendo como reto e justo diante dos meus olhos. É um pouquinho disso que eu acredito que o Peu e a Mirelle experimentaram. Na verdade, isso tudo tem a ver com o reino de Deus. Nós vivemos no reino dos homens, e a Bíblia deixa isso muito claro. Esse mundo jaz do maligno, esse mundo não é nosso. O plano de Deus não é reinar eternamente nesse mundo. Mas o desafio é, enquanto estamos aqui e aguardamos a bendita manifestação de Cristo Jesus na sua segunda vinda, é vivenciarmos a realidade do reino de Deus no reino dos homens. E isso precisa mudar tudo. É viver a vida aqui, entendendo que eu não sou daqui. É viver as coisas que são daqui, mas olhando para as coisas que são de lá. Como Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3 diz: coloquem os olhos nas coisas que são do alto, pois vocês morreram, e as suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês se manifestarão com Ele em glória. Esse é o desafio, e isso precisa tomar conta da nossa vida. E é por isso que o tema do nosso acampamento, um mês depois, no período do carnaval em fevereiro, foi Salos, sal e luz. Viver o reino de Deus no reino dos homens. E nós temos aí um minutinho, mostrando um pouquinho, lembrando você de como foi esse tempo para nós. Vamos acompanhar também no vídeo. Vamos espalhar tua
É interessante que quando a gente começa a viver o reino de Deus no reino dos homens, isso nos conduz à igreja. A igreja é a instituição do reino de Deus no reino dos homens. E quando nós vivemos o reino de Deus no reino dos homens, nós passamos a viver numa comunidade, não essa exclusa ou excluída do mundo, mas uma comunidade de pessoas que professam a mesma fé que a gente. E é interessante como a gente começa também a ser abrigo para outras pessoas. Por meio do nosso encorajamento, por meio da nossa vida com Deus, pessoas começam a se aproximar. Foi muito legal ver algumas pessoas se convertendo, se voltando para Deus, entendendo o que era o Evangelho, o reino de Deus, e agora vivendo nessa perspectiva de Jesus Cristo, depois desse acampamento. E foi legal também, nesse acampamento, ver pessoas como Pedro. Pedro foi um cara que chegou no nosso meio, um jovem muito legal, veio para estudar na Unesp, tinha conhecido a Cristo, a vida cristã, há pouco tempo antes de vir para cá, e então, nesse acampamento, participando conosco, ele encontrou abrigo numa cidade que não era dele, num lugar que não era familiar para ele, mas porque aqui havia o reino de Deus, ele encontrou uma identidade, e isso foi abrigo para a sua vida. Isso é comunhão, isso é ser igreja. E o Pedro gravou um vídeo para a gente, ele está de férias lá em São José do Rio Preto, ou não assim, do jeito que ele vai corrigir a gente aqui, tipo isso, e ele vai falar um pouquinho para a gente também, dessa experiência de vivenciar o reino de Deus e de ter esse tempo aqui com a gente. Tem o vídeo do Pedro aí, põe para a gente, por favor. Boa noite, galera do Inova, tudo bom com vocês? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de eu estar falando aqui com vocês hoje. Queria agradecer também ao pastor Renato por ter me convidado para passar um pouco mais de como foi minha trajetória dentro da igreja, dentro do Inova, aqui para vocês. Bom, vou me apresentar agora. Meu nome é Pedro, eu sou de natural de Guapiaçu, São Paulo. Para quem não sabe, Guapiaçu é uma cidade vizinha, São José do Rio Preto. A galera dos invejosos aí fica me zoando aí que eu não sou de Rio Preto, mas de consideração eu sou. Mas eu não sou de Rio Preto mesmo, sou de Guapiaçu. Tenho 20 anos, vou fazer 21 mês que vem. E estou no segundo ano de faculdade, vou pro terceiro. Antes de eu entrar aqui e passar no vestibular em Tupã, na Unesp, eu comecei a ir com a minha irmã na PIB aqui em Rio Preto. E uns três meses antes de eu ir para a faculdade, né? Chego na faculdade, sensação de liberdade, tudo mais, bebida, fazer coisa errada. Só que eu sentia que as coisas que eu estava fazendo não estavam agradando a Deus. Que eu tinha um chamado dentro da igreja batista. Como eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo que frequentava aqui, eu ficava meio com receio de vir e tal. Só que aí conheci um amigo da faculdade e ele frequentava de vez em quando também a igreja e me levou. Aí a Ana Zé, que também é uma amiga minha da sala, pegou e foi também, só que aí eu e ela começamos a vir e ele parou de vir. E aí a gente veio ano passado, esse ano. O ano passado a gente ficava meio coado ali no banquinho, ninguém conversava com a gente, e a gente vinha de vez em quando. Aí esse ano eu fui nos 2 acampamentos e Deus tocou de uma forma maravilhosa na minha vida. Fiz inúmeros amigos nessa igreja, o pessoal me acolheu muito bem. Não tem nem o que falar, eu construí uma segunda família, porque quando você vai morar fora, às vezes você sente a falta assim, da sua família, porque a maior parte do seu tempo você passa na cidade que você está estudando. E no meu caso, eu sentia falta assim, do amor da minha família, só que isso era anestesiado muitas vezes pelo laço de amizade que eu construí dentro da igreja, dentro do Inova. A galera é sensacional. Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado esses amigos, essa família mesmo. Porque se não fosse isso, a gente teria largado a faculdade faz tempo. Pela angústia, pela vida que eu levava no passado. Eu já teria largado, já tinha voltado para cá, feito uma faculdade particular.
Só que Deus é maravilhoso em tudo, Ele me sustentou. A igreja, os pastores, o pastor Renato, o pastor Silas. Acabou. Segundo Pedro, a bateria, o armazenamento do celular dele estava cheio e cortou aí. Mas quando eu olho para a vida da Mirelle, do Peu, do Pedro, eu começo a ver que é isso. E eu confesso para vocês que uma das maiores crises que eu tenho enquanto pastor é olhar para a realidade do Evangelho no nosso país. Eu costumo dizer isso para vocês sempre, e esse ano ressaltei muito isso. Nós somos 22,3% da população no Brasil, os evangélicos. Nunca o número de evangélicos foi tão grande na realidade do nosso país. E nunca a corrupção no nosso país foi algo tão descarado. Sim, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que a culpa da corrupção são dos evangélicos. Mas o que eu questiono, e questionei por muito tempo nesse ano, e talvez questione ainda no meu coração, é por que, se 22% da população do Brasil é chamada para vivenciar o reino de Deus, não há mudança, não há notoriedade. E então esse ano algumas questões vieram muito fortes ao meu coração. Questões que mexiam comigo. Eu sentia comigo que tinha que ter algo mais. Algo mais. Deus, eu preciso de algo mais. Nós não podemos ser 22,3% da população e vivermos como 22,3% dessa população. Existe algo mais. E o meu desafio pessoal, e isso tornou-se desafio para vocês também, era por meio de alguns meses refletir melhor sobre algumas disciplinas básicas da palavra de Deus. Eu me propus então a estudar um pouco mais o que era a oração na Bíblia, buscando de Deus algo mais. Eu me propus a estudar o que era a Bíblia e como eu deveria me relacionar com ela e buscar algo mais. O que é ser igreja? O que é comunhão? O que é evangelismo? O que é pensar no outro? Algo mais. Isso virou uma série de mensagens. E nós por algum tempo estudamos e semanalmente nos desafiamos a algo mais. Tem um videozinho aí do algo mais? Solta pra gente. Algo mais. Essa foi uma série de mensagens também que vivenciamos nesse ano. Essa semana o desafio é a hashtag algo mais na comunhão. Minha busca contínua foi a minha mãe, foi a minha família, mas primordial ela. O desafio dessa semana é a hashtag algo mais na oração. Para mim foi o que mais fez diferença. O desafio dessa semana é hashtag eu renuncio pela missão. Uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi renunciar, que uma coisa que eu gosto muito é de comer, é frango. Isso foi muito engraçado, né? Porque parece que nunca aparecia frango na minha frente. Mas quando eu renunciei, começou a vir frango de todo lado. O desafio algo mais dessa semana é a hashtag algo mais da palavra de Deus. O pastor Renato pediu para poder nós meditarmos no livro de João e eu me empolguei demais. O algo a mais é a respeito da meditação, uma disciplina esquecida nos dias de hoje. Filipenses 4, 8 e 9. Essa foi a hashtag algo mais na meditação. O nosso último desafio é a hashtag algo mais no evangelismo. Quero desafiar você a estar aqui com a gente. Dedique-se, busque-se, encontre-se primeiramente, porque Deus sabe o que você realmente precisa. É algo mais. Isso que nós vivemos, e aqui nós já estamos falando do mês de julho. O algo mais acabou no mês de julho.
E foi legal perceber, durante esse tempo, que o investimento primário nosso não era esse culto. Nós entendemos, enquanto estudamos a palavra de Deus, que esse culto, esse tempo, sábado à noite, ele é mais um tempo em que sim, nos dedicamos, preparamos com excelência, gostamos muito de estar aqui. Mas que ser só isso aqui, não é ser nada. E ser igreja, vida de oração, Bíblia, algo mais, é muito mais do que isso aqui. Porque quando ele é só isso aqui, e quando eu me refiro a isso aqui, eu me refiro a essa formalidade, nada nos difere de um clube que se encontra aos finais de semana, para se organizar em suas reuniões. Algo mais é quando nós vivemos isso que professamos aqui, em nossas casas, em nosso trabalho, na nossa vida. E é por isso que esse ano potencializou-se muito no nosso meio o nosso pequeno grupo. Um tempo em que nos encontrávamos às terças-feiras na casa da Mirella e do Vitor Hugo, um casal de irmãos aqui da nossa igreja. E o Dudu teve o privilégio de participar desse grupo, liderando junto a Mirella e o Cássio. E eu chamei o Dudu aqui hoje. Cadê você, Dudu? Vem aqui. Para compartilhar com a gente. Pega um banquinho aqui desse lado, eu pego um banquinho aqui desse lado. Para compartilhar com a gente. Isso, é muito alto o banco para ele. Dudu, pega ali, ó. Isso. Para compartilhar com a gente um pouquinho, por favor. Gente, o Dudu foi um cara que chegou no nosso meio, tá ligado? Tá ligado. O Dudu foi um cara que chegou no nosso meio há pouco tempo, e há pouco tempo nós temos visto quanto Deus tem trabalhado na sua vida. E o pequeno grupo, ou a célula, como chamamos, grupo de comunhão, chame como quiser, às terças-feiras, foi um motivo de gratidão no meu coração, não só pela união dos nossos jovens, mas porque eu vi muito o crescimento do Dudu, enquanto ele liderava ali. Dudu, rapidinho, compartilha com a gente, como foi esse ano, ao seu ver, com o pessoal, o que foi marcante para você, o que foi desafiador. Boa noite. Boa noite, galera. No começo, assim, o Renatão, galera, o Cássio, eu e o Cássio teve uma conversa, né, antes de Tá funcionando ou não? Tá? Tá baixo? Tá baixo? Tá baixo não, tá baixo não. Troca comigo, ó. Boa noite, galera, agora vai. Bom, no começo, assim, eu e o Cássio, a gente estava meio receoso para ver como é que seria, né, a comunhão, como é que seria a aderência da galera, né? E nos surpreendeu, porque a média foi entre 25 a 30 jovens, né? Então, era dia de chuva, a gente falava, hoje não vai vir ninguém. Lotava. E foi uma bênção, Renato. Foi uma bênção porque a gente viu Cristo ali. A gente pôde ver que a comunhão, o mais importante do que estarmos aqui no culto, essa extensão fora do culto, né? É importante porque a gente consegue integrar pessoas, né? Pessoas que nunca tinham vindo na igreja. Elas chegam lá na célula, a gente pode estar orientando para ela vir até aqui, né? Vir até o culto. E eu tenho certeza que muitos jovens que foram na célula veio até a igreja por causa da célula, por causa que foram bem recebidas, por causa que tiveram amor. Eu acho o que mais me chamou a atenção, assim, durante a célula, que eu tive reparado, era que quando chegava alguém que não era da igreja, um visitante, a galera abraçava essas pessoas, mostrava amor, que em 1 Coríntios diz, em 13, né? Fala que de nada, a gente pode fazer tudo, mas se não tiver o amor, de nada vale. Eu acho que a célula, ela deu certo por causa disso,
por causa que as pessoas estão amando umas a outras ali. Eu acho que eu vi a união, a comunhão. A célula, para acontecer, ela tem que ter o pastoreio, a comunhão e o evangelismo. Isso foi muito claro ali. Isso foi muito claro. E muito mais do que isso, a gente pôde ver Cristo, o amor de Cristo ali. E muitas pessoas foram abençoadas, inclusive até os líderes, acho que foram muito mais abençoados do que as pessoas que ali estavam, né? E ali é um tempo gostoso, porque você vai de forma informal, você pode orientar a pessoa, você pode dar conselho, receber conselhos, lembrando que não é só porque o líder está ali, ele vai receber conselhos também, ele é abençoado, ele é pastoreado também. Então, é muito mais importante a gente estar com essa união, com essa comunhão, que é tão importante para a gente ter esse direcionamento no caminho de Cristo, né? É ali que vai nos proporcionar estarmos alicerçados na palavra, né? Ter conselhos, ter apoio, ter um caminho voltado a Cristo, né? E uma coisa importante também é que quando a gente vai numa forma mais informal, a gente consegue conversar mais de forma mais solta, né? Igual aqui no culto é difícil a gente ter essa troca, né? E lá na célula tem bastante isso, as pessoas conversam, trocam ideias, falam dos seus problemas, recebem aconselhamento, direcionamento. Você pode ir à vontade, você pode ir de chinelo, pode ir de short, né? Isso ajuda a pessoa a se soltar mais. E lembrando que a gente tem um projeto no ano que vem, né? E quem não foi na célula esse ano, a gente faz um convite para ir no ano que vem, que vai ser muito especial. O Renato tá preparando, né? E a equipe aí tá forte para preparar algo muito legal aí. Obrigado. Pode deixar. Gente, é isso. A gente não faz essas coisas para chamar atenção para nós. Nós queremos ser invisíveis, mas perceptíveis. É por isso que o tema, e esse negócio de invisível perceptível, começou no acampamento em julho, acampamento de inverno. O acampamento era o Gravidade. Tem o vídeo aí do Gravidade? Põe aí pra gente, por favor, Rafa. Demora um pouquinho porque tem alguns segundos de um para o outro, mas tem aí. Gravidade. Gravidade. Eu não sei se vocês lembram, mas assim como sal e luz na Bíblia, a gravidade é algo que nós não vemos, ela é invisível, mas seria impossível viver na atmosfera sem ela. Ela é perceptível. Por isso, esse era o tema. Sermos invisíveis,
não trazer em nós a resposta, mas na cruz de Jesus que trazemos conosco enquanto vivemos. E eu me lembro que pré-acampamento, alguns cultos antes, nós já estávamos nessa onda do invisível perceptível. E o Vitor Hugo, ele estava incomodado. Estava muito incomodado. No Boa acampamento, ele estava muito incomodado. E depois do acampamento, o Vitor foi um dos caras que motivou um projeto que eles tiveram aí em todo o segundo semestre, que foi muito legal. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do que foi esse projeto, como isso surgiu no seu coração e como está sendo os frutos disso. Conta um pouquinho para a gente disso. Tá, ok. Bom, então, a gente, no comecinho, logo do início do acampamento, eu já passava sempre orando ali, eu ia passando, eu sempre passo pelo mesmo lugar e eu vou orando, eu tenho esse costume de caminhar e orando. E eu passava por uma rua e, assim, eu sempre passava e via que tinha alguns travestis, algumas prostitutas. E eu cheguei um dia e vi uma cena assim de uma pessoa muito magra. Era um travesti que, sabe, assim, me incomodou demais aquilo. E eu cheguei a levar até na célula, levava assim, e eu falei, não é possível a gente eu passar todo dia, todo mundo está passando todos os dias aqui e não acontecer nada. E aí veio o acampamento. Então, assim, veio no acampamento, eu falei, está na hora de fazer alguma coisa, está na hora da gente mudar alguma coisa. E a gente começou, eu digo a gente porque eu fui levar até o Dudu. E o Dudu, assim, eu levei todo mundo e o Dudu falou, não, eu estou com você. O que você for fazer, a gente vai fazer junto. Aí eu falei, mas a gente não tem experiência nenhuma nisso daí, a gente não sei nem por onde começar. E eu comecei a orar. E Deus falou, vai lá falar com a Keile. E aí eu fui falar com a Keile e a gente iniciou um projeto que depois já a Débora também ficou sabendo, depois veio a Mirella e o Gé também. E a gente acabou formando um grupo no começo de oração. A gente descia todos os dias, passava por essa rua e a gente ia orar, né? Então a gente passava por eles só orando, e para eles também perceberem que a gente estava passando ali, para eles terem um contato já prévio com a gente. E nós começamos a orar, até a gente estabelecer um primeiro contato com eles. Nós estabelecemos o primeiro contato, nós começamos a entregar pão diário, começamos a conversar. E foi bem bacana que assim, a maioria não tinha, era mais travestis. E a maioria deles já tinham sido batizados na igreja, tinham outros que já eram diáconos, sabe? Então assim, foi assim, muita gente que já conhecia a palavra de Deus. A maioria deles conhecia a palavra de Deus, mas tinham caído, né? E foi bem bacana assim que um dia eu e o Dudu encontramos, eles estavam conversando, a gente estava conversando com uns, e chegou um outro rapaz lá. E ele também se vestia à noite, né? Ele fazia programas também. E ele chegou lá, só que ele já pertencia, ele já tinha sido batizado. Inclusive, assim, é uma história muito bacana que ele conduziu outras pessoas até Cristo. Antes disso, ele já tinha conduzido várias pessoas, assim, até a mãe dele mesmo, ele acabou conduzindo ela a Cristo. Ela era alcoólatra e ela largou o alcoolismo. Então, é uma história bem bacana dele, assim. E ele, com esse reencontro, assim, ele começou a se aproximar, ele começou a ir na célula, ele começou a se aproximar com Cristo. Então, assim, está sendo um trabalho, é um trabalho difícil, porque depois de um tempo eles começaram a evitar, né, a gente ali, eles começaram a correr, começaram a ir, mas assim, tem alguns deles que ficaram restantes, e que a gente está conseguindo trabalhar, está conseguindo conversar com eles, a gente sempre está falando com eles. E agora a gente está com já tinha nascido a ideia da gente deixar uma caixa, porque houve essa resistência lá, com as cartas para ele. E agora, próximo ao Natal, agora eu pretendo deixar essa caixa lá, para que eles se lembrem do amor de Cristo, do amor que a gente tem por eles, né? Que a gente foi para fazer isso daí lá. Então, acho que mudou bastante para mim, foi isso, de a gente ter que sair, né? Porque enquanto a gente estava fazendo esse trabalho, eu e o Gé, um dia que o Gé também estava, a gente foi e passou, junto com o Dudu também, a gente passou pelo meio da rodoviária velha.
E ali dentro tem, acho que, uns 11 bar ali dentro. Então, assim, tem gente precisando. Então, a gente precisa de mais pessoas para estarem indo até lá e para estar falando de Jesus para essas pessoas, falando do amor dele por elas, né? E tá tirando elas daquele lugar, porque só Cristo pode fazer isso daí. A gente, pela gente mesmo, a gente vai levar por um tempo, mas vai acabar. Então, falta isso, falta a gente sair da onde a gente está, sair para fora, ser realmente a diferença, ser invisível, mas perceptível na vida dessas pessoas. E elas estão lá esperando isso. Obrigado, Vitor. Se você pergunta para qualquer cidadão comum, é claro, um pouco mais entendido, o líder ou os líderes do ranking de boas obras no Brasil não são os cristãos, são os espíritas. E isso muito nos incomodou enquanto grupo de jovens esse ano. Por quê? Não, nós não entendemos que é o assistencialismo que gerará a mudança no homem, a pregação do evangelho gerará. Mas será que nós não podemos ajudar o nosso próximo? É isso que tem nos incomodado. Nós podemos e nós devemos, e é uma vergonha para nós, quando os espíritas, eles batem o nosso ranking. Uma vez que Jesus era conhecido por palavras, mas por ação também. O desafio é esse. E aí, veio a série de mensagens, então, Invisível Perceptível. E ao longo de todo o segundo semestre, nós estudamos o Sermão do Monte, capítulo 5 a capítulo 7 do Evangelho de Mateus, entendendo um pouquinho na base bíblica o que era vivenciar esse invisível perceptível. Com isso, nós tivemos o privilégio de ajudar a igreja de Queiroz, nós tivemos a oportunidade de ajudar em escolas públicas ao longo desse semestre, SOS Valadares, agora no final do ano, e foi muito legal ver a atuação de Deus na vida dos nossos jovens, se dispondo a servir ao Senhor. E um jovem que muito me impactou nesse final de ano, nesse segundo semestre, foi o Ferdinando. Cadê você, Ferdi? Vai sair de cima? Vem cá, meu filho. Ferdinando. Gente, o Ferdinando está vindo aqui. Ele vai compartilhar com a gente um pouquinho. Ah lá. Isso. Sem entradas radicais, uma coisa mais suave. Escada, prazer, Fernando. Senta aí, meu brother. Gente, Ferdinando, ele nasceu nessa igreja há um tempo aqui já. E esse ano, o ano passado e esse ano, ele teve uma oportunidade muito legal. O Ferdinando foi fazer um intercâmbio na Irlanda, passou um tempo lá, voltou para cá. Antes de ir, tivemos uma conversa bem legal do quanto Deus estava inquietando o seu coração a respeito de servi-lo. O Ferdi foi para a Irlanda, um tempo sozinho, sem igreja, sem irmãos, família. Essas cercas que nos envolvem, santas cercas que nos protegem também contra o pecado. E foi muito legal, porque lá no fundo, não porque você demonstrava isso, mas porque você é um pecador como eu. Eu tinha muito medo desse seu tempo na Irlanda, um país pós-cristão, de como você voltaria. E foi legal ver o Ferdinando voltar mais solidificado ainda no Evangelho e nos coordenando na campanha SOS Valadares. O Ferdinando foi o cara que me ajudou nessa campanha, coordenando o pessoal nos supermercados, arrecadação, indo para Marília, mobilizando a equipe. Glória a Deus por isso. Mas o Ferdi é um cara que voltou com tudo. E Ferdi, fala pra gente, esse tempo fora, como você viu tudo isso na sua vida, essa realidade do reino, esse invisível perceptível, e também a tua experiência com o SS Valadares, quão bom foi servir com esse projeto? Eu fui para a Irlanda ano passado. Fala bem na boca. Mais perto. É que eu nunca usei microfone, então...
Fui em Dublin, né? Fui para estudar e trabalhar lá. No primeiro momento, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Não conhecia nenhuma igreja. Eu tinha alguns contatos, mas até por causa da questão da língua, do idioma, do sotaque, era bem complicado me comunicar com o pessoal, né? E eu sempre tenho essa noção que a igreja é essencial. Essa comunhão que a gente tem aqui é essencial. Então, isso que eu senti muita falta quando cheguei lá. Até porque, você falou, é um país pós-cristão, a Irlanda tem uma transformação até inacreditável. Há 10 anos atrás é um país totalmente católico, e em pouco mais de 10 anos virou um país ateu. É muito difícil você falar do evangelho, você encontra muita resistência lá. E as igrejas, sim, são mais pontos turísticos. Você vai lá na Irlanda, você vê mais pontos turísticos. Tem algumas igrejas, mas não são um pouco espalhadas. Os cultos são uma vez por semana. É muito difícil você encontrar uma igreja lá. E foi difícil para mim porque eu longe da família, longe dos amigos, então aquela coisa, ninguém conhecia você lá, eu não conhecia ninguém lá, então se fizesse alguma coisa errada, ninguém ia ficar sabendo, porque estava a 10 mil e poucos quilômetros daqui, ninguém conhecia você, e eu estava muito preocupado em relação à minha fé também. Você passa por várias tentações, você está num lugar diferente, onde tudo é mais acessível, onde tudo é fácil, e isso me incomodava muito também. E graças a Deus, através de alguns amigos, eu acabei conhecendo uma igreja lá. Teve um pastor lá, o nome dele é Peter. Ele tinha uma igreja, ele era pastor de uma igreja lá, há alguns anos, 3, 4 anos atrás. E Deus colocou o coração dele para iniciar um trabalho com brasileiros. Então, ele deixou a igreja, até quando ele deixou a igreja dele, todos os meses, falou assim, mas você está maluco, você está velhinho, já está ficando caduco, já está saindo da igreja, e uma igreja para brasileiro. Mas ele sentiu necessidade, porque lá a gente tem em torno, atualmente, quase 50 mil brasileiros vivendo na Irlanda. A gente tem uma procura muito grande. E ele começou esse trabalho, e acabei conhecendo outras pessoas que pertenciam a essa igreja também, e acabei me filiando a essa igreja, que foi essencial, que falou para mim, ao meu coração, muito diretamente. Porque é um período, é muito complicado, são muitas lutas, porque você não tem esses laços, você não tem a família, você não tem os amigos, você não tem a igreja, que às vezes limita você a fazer certas coisas, porque você fica preocupado, não muitas vezes o que Deus vai pensar, mas o que o pastor, o que o pessoal da igreja, o que meus pais vão pensar de mim. Mas quando você está num lugar longe, que ninguém conhece você está ali para fazer o que você quiser. Então é realmente lá onde você é testado, é realmente lá onde sua fé vai ser posta à prova, onde você vai ser realmente quem você é. Porque não tem ninguém que se preocupa com sua vida, ninguém conhece você, nem sabe seu nome direito. Então isso foi muito importante para mim, ter essa comunhão, e graças a Deus foi um momento que eu passei por muitas lutas, foi realmente difícil, mas eu vi que a todo momento, as coisas mais simples, Deus estava lá atuando e me protegendo. E foi um momento assim que minha fé foi testada, e que realmente você chega a um ponto que você fala, eu por mim mesmo não consigo. Eu, por mim mesmo, não é questão somente de escolha, não fazer o que é certo, não quer fazer o que é errado, querer fazer o que é certo. Mas é muito mais disso, precisa de uma transformação interna, uma coisa que muda seus valores, que não seja somente uma escolha, mas não sou eu sou totalmente diferente, eu não faço aquilo não porque eu não quero fazer, mas porque não sou eu mais. Eu estou morto para esse mundo, eu vivo para Cristo, eu tenho outros valores, eu tenho outros ideais, e isso acaba norteando as suas decisões e o seu caminho. Valadares foi interessante porque eu me senti muito incomodado. Eu via nos noticiários, no Facebook, o pessoal postando e tal, né? E eu me sentia muito incomodado porque eu queria fazer algo, eu queria ajudar o pessoal, que mesmo eles já tinham voltado água para eles, mas era somente para lavagem de utensílios e tomar banho, porque não era para o consumo, porque ainda tinha muito resíduo, ainda devido à queda da barreira. E eu lembro que uma semana antes eu havia orado e falei assim, Deus, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. E uma semana depois eu vi o pessoal comentando de fazer uma arrecadação de água. Eu falei assim, mas caramba, sério mesmo? Aí eu acho que até perguntei para a Toquito, mandei um WhatsApp para ela. Eu falei assim, não, Fernando, a gente vai, sabe e tal. E foi muito bacana. Foi muito bacana. E foi divertido também, né? Foi muito divertido, foi doideira. E é uma coisa que incomoda muito,
Porque a gente, às vezes, professa a nossa fé, mas a gente tem que viver a nossa fé através das nossas ações. E é algo extremamente necessário, porque se você acredita em Deus, legal. A Bíblia fala que até o teu diabo acredita em Deus e treme de medo. Então, é algo que a sua fé e as suas obras andam juntas. Suas obras demonstram a sua fé, demonstram aquilo que você crê, que você realmente acredita. E foi um trabalho muito legal. Na hora que o Renato, a gente fez uma campanha numa semana, e a gente acabou com a maioria das águas dos supermercados aqui, né? E o Renatão ligou para mim, Fernando, vamos fazer essa campanha outra semana também, né? Que ainda dava tempo. Aí eu falei assim, caramba, sério, tô preocupado, né? Mas graças a Deus, eu orei, a gente fez uma lista com o pessoal, a gente mandou mensagem, usou o Facebook, usou o Zap, e chamou uma galera legal. Uma galera que muitos tinham prova, estava semana de prova, às vezes tinha que fazer uma recuperação, mas deixaram tudo isso de lado, todas essas preocupações de lado, e foram realmente servir, porque eles entendiam que realmente importa é fazer a vontade de Deus. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Então, muita pessoa que também podia estar descansando, dormindo, às vezes trabalha a semana inteira, levanta cedo, vai dormir tarde, estava lá de manhã no horário, e foi um trabalho legal. E o bacana foi que a gente acabou com a água de Tupã. Essa foi uma coisa bem bacana, né? Acabou em todos os mercados, né? Depois a gente estava previsto para terminar a arrecadação ao meio-dia, 11 horas, tinha supermercado e falou assim, gente, vai embora que acabou a água, pode ir embora, vai para outro lugar. E eu conversando com o Turrão, né, falei assim, cara, e aí, o que a gente faz? A gente ainda está a tarde inteira ainda, vamos partir para Marília, né? Vamos para Marília. Cara, uma boa ideia, vamos partir para Marília, né? Aí juntamos uma galerinha aí, fomos para Marília, foi bacana também lá, fomos lá em 2 mercados e voltamos com 3 carros lotados de água. E arrecadamos mais ou menos, acho que foi 10 mil litros de água. Foi um trabalho muito bacana. Obrigado, Ferte. Deus abençoe. Valeu. Gente, para encerrar, nosso objetivo nessa noite não é uma autopromoção do Ministério de Jovens da Igreja. E se você pensa isso, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Nosso objetivo nessa noite é mostrar que aquilo que nós cremos precisa ser vivido. É mostrar que não pode ser só série de mensagens, não pode ser só culto, não pode ser só algo que eu digo com a minha boca. Espiritualidade é viver na sua vida uma realidade espiritual. Mas infelizmente, nos dias de hoje, espiritualidade é ter uma consciência aliviada com algum ser superior. Não, creio, vivo, vou, participo, faço, dou, estou nessa busca. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade bíblica é entender isso que o Fernando acabou de dizer, que a minha vida deve ser afetada em tudo por aquilo que eu creio, em como eu me relaciono ao sair daqui com a pessoa do meu lado, dentro da minha casa, com os meus pais que não são crentes, que me odeiam, que me estupraram quando criança, eu não sei, mas existe um reino, existe um Deus. Esse Deus é vivo, esse Deus quer trabalhar no meu e no seu coração. Isso precisa ser real. A ideia é mostrar que o namoro e o noivado que Deus sempre quis, algo mais, gravidade, invisível, perceptível, não teriam valores algum, se não houvesse transformação de vida. E é para isso que nós estamos aqui. E o desafio também é que você faça nesse final de ano uma retrospectiva, um olhar para trás da sua vida e entenda, não é o que você adquiriu, conquistou, o sucesso naquilo que você se propôs a fazer, que diz respeito ao seu sucesso com Deus. A questão é o quanto você cresceu com Deus esse ano, sendo os seus dias bons ou maus, você desfrutou de relacionamento com Ele. A questão é como você chega nesse final de ano, convicto daquilo que você crê.
A questão é como você chega nesse final de ano, diante de todas as lutas que você passou, dizendo: Senhor, com a minha boca eu anunciarei do teu amor, porque a tua fidelidade dura para sempre na minha vida. Porque o Senhor firmastes no céu e na terra uma aliança comigo em Cristo Jesus, e a tua graça é maior para me perdoar, para me redimir, para me restaurar. É por isso que nós tivemos esse ano aqui, e a minha oração é que você possa chegar nesse final de ano e dizer: Senhor, a canção da minha vida, ela foi muito desafinada esse ano em relação à minha vida com o Senhor. Esse ano eu não cantei do teu amor, mas eu confio na tua graça e misericórdia, Senhor, para esse restante de ano e o próximo ano, que seja hoje, eu quero anunciar do teu amor com a minha vida. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, e esse amor tem preservado a minha vida, tem perseverado em mim. O desafio é que você saia daqui hoje convicto de que o sucesso entre você e esse mundo está relacionado à sua fé em Cristo Jesus. A gente vai parar um tempinho, a gente volta dia 16 de janeiro só, pra vocês ficarem com saudades mesmo, porque nós temos planejamentos, desafios, muita coisa boa já para o ano que vem. O ano que vem já tem tudo planejadinho aqui, porque nós faremos. 16 de janeiro, a gente volta. Nós esperamos você, pessoal. Teremos série Namoro e Noivado, que Deus sempre quis. Algumas coisas novas também. Células, vamos investir mais em células, em faixas etárias diferentes. Mas que nada disso seja só uma programação e só uma confissão. Que tudo isso se redunde em adoração de vida a Deus. É por isso que estamos aqui. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu quero orar por você. Quero orar a Deus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, por tudo que pudemos vivenciar aqui, e na minha e na sua vida. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque, mesmo diante da nossa desobediência, como foi com a nação de Israel, nós podemos cantar do teu amor, porque a tua aliança sustenta a tua fidelidade para conosco. Aliança essa firmada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, obrigado por esse ano. Obrigado por tudo que vivemos como grupo de jovens. Obrigado por tudo que vivemos como indivíduos. Senhor, sendo bons ou maus os nossos dias de 2015, nós queremos dizer que o Senhor é digno de toda adoração, e de que o Senhor merece mais do que uma confissão de lábios, mas um cantar vivenciado naquilo que somos, porque o que somos é tudo aquilo que o Senhor é. Como o apóstolo Paulo disse, não somos mais nós quem vivemos, mas o Senhor quem vive em nós. Se há alguém aqui, Senhor, que não tem vivido conforme essa realidade, tem misericórdia, ó Deus, e traz de volta para o teu aprisco, para o teu rebanho. Se há alguém aqui, Senhor, que não te conhece, em nome de Jesus, revela o teu amor, a tua graça a essa pessoa hoje mesmo, para que toda a honra, Senhor, e toda a glória sejam tão somente tuas. Senhor, o Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno do nosso louvor, e a Ti nós adoramos, em nome de Jesus, amém.